Ninguém tem dúvidas que o Ford Focus WRC é um dos melhores carros de rallies de sempre. A verdade é que nos últimos 5 anos perdeu sempre o Campeonato do Mundo de Pilotos para a Citroën. E o que vamos tentar averiguar aqui hoje é os porquês deste aparente jejum. O Focus de rallies é muito similar ao carro de série, possuindo a mesma distância entre eixos e praticamente o mesmo comprimento. É claro que os alargamentos escondem as vias bastante mais largas na versão de terra e ainda mais com as especificações de asfalto. O motor é um 2 litros com um turbocompressor Garrett de grandes dimensões, mas limitado por um restritor com um diâmetro de apenas 34 mm, o que equivale até um gigante a superar por apenas uma palhinha. É por isso que o motor, que facilmente poderia superar os 700 cavalos, está limitado a 340, apesar de anunciar por uma questão de regulamento apenas 300 cavalos às 6.000 rotações por minuto. A caixa possui apenas 5 velocidades, mas tem comando sequencial através da palheta junto ao volante de funcionamento eletrohidráulico, bastante que o piloto lhe dê um toque para que ela engrene a mudança desejada. A transmissão é permanente às 4 rodas, com 3 diferenciais, sendo apenas o ativo o central, que adapta o comportamento do carro a todas as situações. Mas ainda antes de vermos o que o Focus WRC era capaz de fazer, nada melhor do que certificarmos que o piloto da Ford estava devidamente curado do grande acidente que o afastou do Rally de Portugal e que não iria voltar a capotar connosco lá dentro. No, once you have this kind of big crash, I think so. Once it's done, you don't need to do it again. Ok. O Jari-Matti Latvala é um dos mais jovens pilotos do Mundial de Rallys e, sem dúvida, um dos que tem maior potencial. Latvala começou a conduzir em rallys aos 16 anos e aos 18 foi convidado para integrar a equipa oficial da Ford. Em 2008, com apenas 22 anos de idade, o finlandês venceu o seu primeiro rally do Mundial, na Suécia, e é tão rápido quanto os seus despistes teimam em ser violentos. Mas todos reconhecem que assim que conseguir manter o carro na estrada, não haverá que o agarre. Bem sentados ao lado do piloto da Ford, foi obrigado a passear mais de 70 convidados nos 2 dias seguintes ao Rally de Portugal, assim à laia de castigo. Rapidamente constatámos que o navegador vai sentado muito em baixo. E se isto tem vantagens em baixar o centro de gravidade, tem no mínimo a desvantagem de limitar a visão. Os cerca de 4 km do troço cronometrado eram extremamente sinuosos, com saltos, lombas cegas e muitas árvores bem posicionadas para levar uma traseirada. Os 300 cavalos surgem de forma muito progressiva, com o Focus a impressionar mais pela força abaixo do regime do que propriamente pela potência à alta rotação. Em resumo, os atuais WRCs não impressionam tanto pelo que aceleram. Já o mesmo não se pode dizer do que travam, reduzindo a velocidade de forma surpreendente, mesmo sobre o piso escorregadio. E isto na versão de terra, que recorre a discos com 300 mm de diâmetro e a pinças de 4 embos. Imagine-se agora o que seria com a versão de asfalto, com 370 mm de diâmetro e maxilas de 8 embos. E se o Focus WRC já era competitivo no início do campeonato, tem um conjunto de técnicos que desenvolvem continuadamente novas soluções para o tornar mais rápido. Aqui em Portugal, a Ford estreou novidades que o tornaram o carro mais eficaz. We brought a new engine. Our new engine has new water pump. The water pump is not anymore part of the engine. It's now separate. It's an electric pump, so it's taking less power. So we should actually gain more power for the engine. And also we have a lighter flywheel, also saving faster engine and saving the weight. These two things we did for the engine, which was giving us more sharpness, more power, and it felt very, very good. And for me, the car was very competitive. Ao lado de Latvala, mais parecia estarmos a viver por dentro um jogo da PlayStation. O finlandês desequilibra o carro na travagem, com muita potência a incidir sobre a traseira, pelo que assim que ataca o travão, o Focus começa a atravessar-se. Depois, já com o Ford de lado, o piloto mete a frente da trajetória, rapando tudo o que é pedra e arbusto.
Mas a dedicação de Latvala levava-o a, mesmo numa demonstração simples como esta, deixar aqui e ali alguns pedaços da fibra de carbono que faz de carroçaria. Tudo acontece tão depressa e com um grau de eficiência tão elevado que não resistimos em saber onde é que o Ford perde na realidade de tempo para o Citroën. I think so when it's very narrow and very slippy, we are faster than Citroën. But when we are on the fast gravel roads, we are on the same level. We are faster on the narrow gravel and narrow and slippy stuff. They are better on tarmac and snow. We are on the same level. A direção com apenas uma volta e meia entre extremos permite que o piloto controle o carro com pequenas correções do volante, o que, aliado à frieza típica dos nórdicos, dá a ideia que Latvala vai extremamente descontraído, apesar de se ir a aplicar a fundo. Depois de introduzido na curva, o piloto ataca o acelerador e é impressionante a tração do Ford. O diferencial central ativo faz o Focus WRC atravessar-se mais nas curvas lentas e tornar-se mais desequilibrado nas zonas a fundo, pelo que num mesmo carro temos dois comportamentos completamente distintos. O Focus, apesar dos seus 1.230 kg regulamentares, parece uma pena, mudando de apoio rapidamente e revelando uma agilidade impressionante. Mesmo com o depósito de 94 litros, posicionado ao centro e embaixo para não prejudicar, nunca se sente excesso de peso, com o modelo a passar no mau piso como se estivesse asfaltado de véspera. Pelo que nos foi possível apurar, o motor tem potência, o chassi é extremamente ágil e tem muita tração. De maneira que se o carro continuar a perder para o Citroën, a culpa, rapazes, é vossa. Ou bem que se apuram ou está tudo despedido.